tudo bom? Hoje eu vou falar sobre comportamento alimentar e a relação do comportamento alimentar com o sofrimento psíquico, com o sofrimento psicológico, tá? Então, de que forma essas duas coisas podem andar juntas? De diversas maneiras, na verdade. Um exemplo é a questão da desregulação emocional, que é o caso de algumas pessoas que têm dificuldade em lidar com as suas emoções, né? Dificuldade de reconhecer as emoções, de experienciar as emoções, vivenciar essas emoções e uma dificuldade em como reagir a essas emoções. Em alguns casos, essas pessoas que têm essa dificuldade acabam com o comportamento de comer automático, emocional disfuncional, né? Então não é fome, não é vontade de comer, mas de alguma forma, né, o não saber lidar, gerenciar a sua emoção acaba levando ao automático, né? Que foi aprendido lá na infância, que faz parte do modo como essa pessoa aprendeu a gerenciar suas emoções ou a enfrentar suas dificuldades, tá? Então, isso é um exemplo de como a emoção ou como as questões psicológicas podem influenciar no comportamento alimentar. Algumas pessoas é o contrário, fica muito ansiosa ou muito deprimida, não consegue comer nada, né? Então passa o dia inteiro sem comer, parece que tranca a garganta, nada desce. Em alguns casos isso também acontece, tá? Outra questão que está associada ao sofrimento psicológico, por exemplo, é quando inicia no comportamento alimentar, em desajuste, em desequilíbrio, tá? Então, assim, uma dieta extremamente restritiva, por exemplo, com medo intenso de engordar, com atos compensatórios disfuncionais, seja exercício físico em excesso, e aí quando a gente começa a falar em transtorno alimentar, vômito autoinduzido, uso de diurético ou laxante, tá? Tudo isso com o foco excessivo na magreza, com o medo de engordar, e isso pode desencadear um transtorno alimentar, né? Que é um transtorno mental de comportamento. Então, o que pode começar com uma questão do foco excessivo nos padrões estéticos, na magreza, né, nos padrões impostos pela sociedade e começa influenciando no comportamento alimentar, pode repercutir, né, num agravamento que é o transtorno alimentar, que é um transtorno mental de comportamento. Então, o que é importante da gente pensar? Né? Um comportamento alimentar saudável é aquele comportamento que está equilibrado, né? Então, ele propicia um bem-estar físico, psíquico e social, né? Não gera sofrimento e não traz prejuízos para a vida da pessoa. Então, assim a gente pode identificar o que seria um comportamento alimentar em equilíbrio. Não, a pessoa não está com sofrimento intenso, a comida não está sendo um meio de lidar com as emoções, né? Disfuncional, ou com os problemas, enfim. E esse comportamento alimentar está equilibrado, sem trazer prejuízo, sem trazer sofrimento. Eu acho que essa é a ideia principal, tá? Fica a ideia do equilíbrio e do bem-estar sempre.